Olá, pessoal! Iniciamos então o segundo bimestre da disciplina de Relações Públicas, Gestão de Eventos e Gestão de Crises. Então, nesse segundo bimestre, a gente vai trabalhar gestão de crises primeiro e, no segundo momento, gestão de eventos. Mas antes de falar da gestão de crises, é importante que a gente pense um pouquinho sobre a imagem, a reputação das empresas. A gente sabe que a marca é o ativo mais importante de qualquer negócio. Então, essa marca ela precisa ser trabalhada constantemente, né? Todo investimento na gestão de uma marca é um investimento contínuo que deve ser sempre realizado, né? A gente não pode fazer um trabalho de gestão de marca que dure uma campanha, 3, 4 meses. É um trabalho perene que se mantém ao longo do desenvolver do negócio. E a gente sabe que marcas que têm uma percepção positiva no público, elas acabam por fazer com que essa empresa tenha uma vantagem competitiva perante a concorrência. Ela vai ter um valor de marca mais alto, ela vai vender mais, ela vai ser mais lembrada pelos consumidores. Então, esses são alguns dos motivos que a gente precisa proteger tanto a reputação do negócio. E quando a gente fala especificamente da gestão de crises, é um processo que pode abalar, né, a imagem das organizações. Então, é necessário que a gente tenha um cuidado especial para que a gente evite qualquer tipo de crise. A gente conhece crises famosas aí, né? A gente tem o caso da crise dos detergentes IP, né, que impactou muito o mercado, que criou uma viralização muito rápida, tal qual o caso das Havaianas, né, que também, além de ser uma crise da empresa, virou uma questão política por conta da viralização. E várias outras, né, casos de corrupção e que impactam algumas empresas e fazem com que as pessoas sintam receio de comprar esses produtos. Isso pode ser, se a gestão de crise não for bem gerida, ela pode ter um impacto irreversível para uma marca. Outras empresas que agem mais rápido num processo de gestão de crise, elas têm mais possibilidade de conseguir passar por esse período de estremecimento da marca de uma maneira um pouco mais positiva, não trazendo tanto impacto a longo prazo. Então, o que a gente deve fazer primeiro é evitar que qualquer tipo de crise aconteça, né? Melhorando todos os processos, tomando conta de todo o monitoramento dos pontos de contato com o cliente, porque muitas crises surgem do processo de comunicação. Mas, às vezes, problemas acontecem, né? Pode ser um problema de fabricação, né? Pode ser alguma intempérie que venha de fora, que não se tenha controle, né? Algum acidente climático que pode impactar na empresa, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a crise se instaura, é importante que a gente busque o máximo de informação possível e trazer um retorno para a sociedade, para a mídia, o mais breve possível. A gente não precisa dar todas as informações, os pormenores do que está acontecendo, mas é importante que a empresa venha logo a público e mostre o que ela está fazendo para reverter esse processo. Né? Muitas vezes acontecem alguns acidentes, vou usar o exemplo de uma queda de um avião, né? E
E as primeiras imagens na televisão que aparecem são as pessoas familiares, né, desesperados, indo ao aeroporto, e toda, né, um caos generalizado. Porque a companhia aérea, ela acaba tirando, né, todo o seu pessoal que fica né, no solo ali, para não dar explicações, com receio que se fale alguma coisa. Então, o ideal, né, seria que já tivesse um projeto, que a gente chama de manual de crises, para quando acidentes acontecerem, problemas acontecerem, a gente já saber o que fazer. Então, no manual de crise, diria quem são as primeiras pessoas que a gente deve chamar, quem são os porta-vozes da empresa, né? Para que essas pessoas consigam atender a imprensa e trazer o máximo de as informações corretamente, né? E não acabe se entrevistando pessoas que não têm nada a ver com o processo e que acabem falando coisas inapropriadas e aumentando ainda mais a crise. Então, a resposta ela deve ser pronta, rápida, né? Nem que seja para dizer, nós estamos apurando o que está acontecendo e logo em seguida nós vamos dar um posicionamento, né? Então, a gente trazer algum tipo de retorno para o público, né? Para que as pessoas não se desesperem e tal. Após essa crise acontecer, né, na fase de pós-crise, a gente precisa avaliar, né, como essa crise foi tratada, qual o impacto que isso teve na marca, o quanto se falou dessa crise na imprensa, na opinião pública, nas redes sociais, para que a gente já deixe esse aprendizado, né, como uma força para poder trabalhar caso alguma outra crise aconteça. Então, é preciso que a gente trabalhe até de uma maneira um pouco pessimista, né, criando esse manual com possíveis erros que possam acontecer no nosso negócio, né, desde algum produto que saiu com algum tipo de defeito, né, algum post que saiu com algum termo inapropriado na rede social, alguma fala, né, de algum responsável pela empresa que tenha dado um impacto negativo. Então, e até crises externas, assim, como no caso de acontecer um incêndio nas redondezas e acabar chegando à empresa, né? Então, coisas que a gente teria um pouco menos de controle. Então, a gente precisa pontuar todas essas crises, direcionar quem são as pessoas, um comitê de crise responsável por entrar em ação caso a crise aconteça, né? Se possível, já deixar alguns comunicados pré-prontos, né, para mandar distribuir nas redes sociais ou na imprensa, para que a gente consiga rapidamente minimizar o impacto que as crises possam ter. Então, em breve nos encontraremos para conversar um pouco mais sobre os conteúdos do segundo bimestre. Muito obrigada pela atenção e até logo.